Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4, os versos de número 17 e 18. Como escrito está: por pai de muitas nações eu te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, crendo contra a própria esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo a promessa que lhe foi feita. É um texto maravilhoso, né? É tão bom esse texto me faz tão bem, que eu gostaria de lê-lo novamente. Gostaria que você prestasse bastante atenção, me acompanhasse na leitura desse texto. Como escrito está: por pai de muitas nações eu te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. E eu vou acrescentar, como se já fossem. Abraão, crendo contra a própria esperança, para vir ser pai de muitas nações, segundo a promessa que lhe havia feito. Amém. Está aqui a mensagem. Eu quero pregar sobre isso hoje. Crendo contra a esperança. Você pode repetir comigo? Crendo contra a esperança. Amados, a palavra esperança, ela, no original grego do Novo Testamento, ela significa o desejo de algo bom esperando acontecer. Então a palavra esperança, fora ser uma palavra bonita, não é bonito falar esperança, diga esperança. Não é uma palavra bonita? Esperança. O significado da palavra esperança é o desejo de algo bom que irá acontecer. A palavra esperança também significa acreditar em algo que é possível, mesmo quando a indicação do contrário. A palavra esperança também significa acreditar em algo que é possível, mesmo quando a indicação do contrário. Esperança também é sinônimo de confiar, de esperar, de expectativa. Esperança requer também a perseverança. E eu gostaria que você anotasse isso. Esperança requer perseverança. Paulo, no mesmo livro, ou na mesma carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 12, Paulo fala de 3 coisas importantes, que os estudantes da Bíblia Sagrada chamam de a tríplice teologal. Para quem não sabe o que é isso, eu quero convidar você a estar conosco nos domingos pela manhã, às 9 horas da manhã. E eu aproveito e já faço um merchandising. Romanos capítulo 12 e versículo de número 12. Paulo diz o seguinte, perdoe, queridos, 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. Um livro à frente, uma carta à frente. 1 Coríntios capítulo 13 e o versículo de número 13. E diz a palavra de Deus: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Nós somos uma comunidade de fé, esperança e amor. Amém? Queridos, quando nós olhamos para esse texto de Romanos capítulo 4, versículo de número 17 e 18, agora, tendo a convicção que eu tenho, que você entendeu o que significa esperança, o que é ter esperança, a beleza, o impacto, o poder, o peso da palavra esperança, eu quero chamar a sua atenção para esse texto de Romanos capítulo 4, versículos de número 17 e 18,
Porque Paulo está falando do maior personagem bíblico do Antigo Testamento. Em João capítulo de número 8, Jesus questionado pelos fariseus, ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. E Jesus está dizendo isso a homens que se consideravam, se auto-intitulavam como a semente de Abraão. Abraão é nada mais e nada menos que chamado o pai da fé. Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. E Abraão é chamado o pai da fé. Anotou isso? Abraão, o pai da fé. A história de Abraão começa no final do capítulo 11 do livro de Gênesis e começo do capítulo 12. Quando o Senhor aparece a Abraão e diz: Abraão, saia do meio da sua terra, do meio da sua parentela, do meio da sua família e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Interessante ler, porque quando Deus aparece a Abraão, a primeira coisa que Deus diz a Abraão é um chamado. Deus está chamando Abraão, Deus está vocacionando Abraão. E quando Deus chama Abraão, Deus diz a ele: vá para o lugar em que eu hei de te mostrar. Interessante, porque viver com Deus, andar com Deus é uma aventura de fé. Nós estamos aqui adorando aquilo que nós não vemos, nós estamos cantando para alguém que nós não vemos, nós estamos orando para alguém que nós não vemos, mas que bom que nós podemos senti-lo. E eu acredito que você já sentiu a presença de Deus aqui hoje. Quando levantamos nossas mãos, nós estamos exaltando alguém que nós reconhecemos que existe, mas isso só existe por conta da fé. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, que a fé é o firme fundamento, Hebreus capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza das coisas que se esperam. Olha a esperança aí. Esperar, estar ligado, é sinônimo de esperança, expectativa. Abraão sai sem um endereço, simplesmente confiando naquele que prometeu. E nós estamos aqui alimentando uma expectativa de que aquele que está conosco é infinitamente maior do que os nossos problemas. É muito maior do que as palavras que disseram ou lançaram contra as nossas vidas, que aquele que está conosco é infinitamente maior do que aquele que está no mundo. E foi Ele quem nos chamou. Você tem essa convicção? De que nós estamos aqui, que Deus é maior do que qualquer outra coisa que nós podemos sentir ou pensar? Deus é maior do que o medo que você está sentindo sobre o seu futuro. Deus é maior do que a angústia que permeia, que toma conta e inunda o seu coração na noite de hoje. Deus é maior do que o assombro, do medo, do temor, do futuro dos seus filhos. Nós temos muitas mulheres grávidas aqui na igreja, grávidas, muitas mulheres grávidas, e muita gente que está orando para engravidar. Mas, como pai, eu digo isso, às vezes nós alimentamos uma certa preocupação. O que é que vai acontecer com a minha gravidez? O que é que vai acontecer com os meus filhos? Como é que vai ser o parto? Será que vai ser tranquilo? Será que nós vamos ter problemas? Mas uma coisa eu aprendo falando de Abraão: a melhor coisa que existe é simplesmente confiar. E é por isso que eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Simplesmente confie. Jesus é a nossa esperança. Abraão sai, e eu fico seguindo os passos de Abraão, e eu vejo Deus chamando Abraão numa noite bonita como hoje. Nós estamos vendo uma noite bonita, não temos uma noite bonita? Eu não olhei para o céu, eu sei que tem o Felipe gosta de olhar para o céu, mas eu não tenho o costume de olhar para o céu. Alguém tem o costume de olhar para o céu? Quem tem o costume de olhar para o céu? Muita gente tem o costume de olhar para o céu. Eu tenho medo do que eu possa ver no céu. Brincadeira, não tenho medo não. Mas eu não vi se tem estrelas. Tem estrelas no céu hoje? Alguém viu se tem estrelas no céu? Tem? Quem viu se tem estrelas? Tem estrelas no céu? Vocês estão mentindo para mim, vocês não têm costume de olhar para o céu. Quem olhou para o céu e viu se tem estrelas? Tem estrelas no céu? Tem muitas estrelas? Dessa banda para lá tem.
Dessa banda para cá, não. Então, desse lado nós temos estrelas. Mas, vocês já perceberam, vocês tiveram a oportunidade de olhar para o céu estrelado, como ele é bonito? E já tiveram a curiosidade da criança, de começar a contar as estrelas? E existia uma antiga tradição, a mesma tradição, eu acho que isso aí saiu do mesmo lugar, que dizia que não podia comer manga com leite. Saiu do mesmo lugar. A mesma história que dizia que se alguém contar a estrela, nasce uma verruga no dedo. Quem já ouviu essa história? Ó, se alguém não desmentiu, gente, é mentira. Não nasce, eu já fiz e não nasceu nenhuma. Mas aquela curiosidade de criança, de olhar para o céu e tentar contar as estrelas. Alguém já fez isso? Você já fez? Já fez? É possível contar as estrelas? Quem está comigo na mensagem? Está comigo na mensagem? Diz amém. Vamos tentar imaginar isso? Abraão está dentro de uma tenda, no meio do deserto, silêncio total. Ele escuta passos, e ele sai para ver quem está do lado de fora. Ele olha, é o próprio Deus que está lá. Uma manifestação do Filho de Deus no Antigo Testamento. Deus está lá. Deus chama Abraão. Ailton, posso usar você? Você está aí mesmo? Então, vamos usar você. Você cantou uma música só? Então vamos usar você fazer teatro. Vem cá. Ó, Deus chama Abraão e diz: Abraão, você pode me dar um minuto da sua atenção? Eu diria: Senhor, o Senhor tem todos eles. Estou aqui, sou todo ouvidos para o Senhor. E eu imagino Deus pegando a mão de Abraão: vem cá meu filho, já que você me obedeceu, saiu da sua terra, abandonou a vida que você tinha lá, para viver comigo uma aventura de fé, simplesmente obedecendo a minha palavra, porque você agora está sabendo quem eu sou. Abraão, olha para o céu. Vamos tentar olhar para o céu? Olha para o céu. Abraão, está vendo essas estrelas que eu criei? E eu conheço cada uma delas pelo nome, e a Bíblia diz que Deus conhece cada estrela pelo nome. Abraão, tenta contar as estrelas. Eu vou ficar sentado esperando. Cinco horas depois, Sara já está preocupada, porque colocou a mão do lado e o marido sumiu. Quem sabe está no banheiro. Quando ela olha para o lado de fora, está Abraão. Ela abre a porta da tenda e olha Abraão assim. E quem sabe ela pergunta: o que esse homem comeu? Aí Deus diz: Abraão, contou? E Abraão diz: Senhor, eu bem que tentei, mas eu parei na 80.002. Eu parei na 80.000, não deu para contar mais. 5 horas depois, aí Deus disse para Abraão e diz assim: Abraão, a minha promessa para a sua vida, porque você creu na minha palavra e me obedeceu, é essa. Da mesma maneira como você é incapaz de contar as estrelas do céu, assim eu prometo que vai ser a sua descendência. Amém? Obrigado, Abraão. É isso que Deus faz. Deus pega um homem que simplesmente obedece. Nós não precisamos nos esforçar para agradar a Deus. Nós simplesmente precisamos confiar nele. Tem muita gente se desesperando para agradar a Deus, fazendo promessas, fazendo sacrifícios, se desesperando. Mas só uma coisa é a mais importante: simplesmente confiar. Eu ouvi uma canção esses dias enquanto eu orava. De vez em quando eu gosto de ouvir enquanto eu oro. Eu orava uma canção da pastora Ludmila Feber. E a canção que ela cantava era essa: que todo meu é o trabalho, Deus dizendo, e o seu trabalho é simplesmente confiar em mim. Simplesmente o que precisamos, queridos, é confiar. É isso que Abraão faz. Abraão tenta contar as estrelas, Deus diz: para, é impossível conseguir fazer isso. Mas eu te digo, Abraão, porque você confiou em mim, eu farei com que a sua descendência seja maior do que as estrelas do céu. Aí você pode perguntar: pastor, é fácil. Antigamente os homens tinham muitos filhos, e era uma bênção, uma dádiva de Deus o homem ter muitos filhos. Era uma maldição uma mulher não ter filhos, e era uma dádiva um homem ter muitos filhos. Mas só que é o seguinte:
a aliança de Deus com Abraão estava conectada a essa promessa de ter filhos. Só que à medida que nós vamos acompanhando a vida de Abraão, irmãos, o que é que nós enxergamos? Que Sara, mulher de Abraão, era estéril. Então era impossível que a promessa de Deus se cumprisse na vida de Abraão. Era impossível que isso acontecesse. Eu imagino que Sara está ouvindo por trás da tenda a promessa de Deus, Deus falando com Abraão, Deus prometendo a descendência a Abraão, e Sara coloca a mão na sua barriga e diz: é impossível que aconteça. Nós estamos casados há mais de 50 anos, e até hoje eu não consegui gerar um filho a Abraão. Deus está brincando com meu marido. Nós saímos da nossa terra natal, saímos de Ur dos Caldeus, sem saber para onde ir, simplesmente com o desejo de obedecer. E agora Deus aparece no meio do deserto, chama o meu marido no meio da madrugada, tira o meu marido do meio da cama, e chama ele para fora, deixa ele 5 horas contando estrelas no céu, para dizer para ele, para brincar com ele, para zombar dele, e dizer para ele que nós teremos filhos, os nossos filhos serão maiores e mais numerosos do que as estrelas do céu. Deus está zombando de nós. E às vezes o sentimento que vem ao nosso coração é esse. Quando nós olhamos para a nossa vida, olhamos para aquilo que está ao nosso redor, e nós não conseguimos enxergar, nós só vemos o desespero. Mas irmãos, eu não tenho dúvida alguma nessa noite, de que o Espírito de Deus quer colocar dentro de nós, renovar dentro de nós, a esperança e as palavras de promessas que Deus tem feito às nossas vidas, e saber que Deus é o Deus do impossível. Romanos 4,17, Deus chama à existência aquilo que não existe, como se já fosse. Irmãos, os homens só conseguem criar matéria a partir de matéria. Não dá para criar alguma coisa do nada. Não existe isso. Não dá para chamar a existência um tijolo se não houver barro. Não dá para chamar a existência o plástico, falando do plástico, sem que haja matéria-prima para o plástico. Deus estava olhando para o ventre de Sara e dizendo: olha, não tem nada dentro, não existe possibilidade dessa mulher gerar filhos, mas eu, o Senhor, estou dizendo que vai acontecer. Eu quero falar ao seu coração nessa noite, você que está vivendo e que tem palavras e tem promessas de Deus sobre a sua vida, mas que as esperanças estão se esvaindo pelo ralo, ano após ano. O Espírito de Deus nos trouxe aqui essa noite para falar ao nosso coração e para dizer que Ele não precisa de nada para fazer alguma coisa, porque Ele é a origem de tudo. Simplesmente nós precisamos confiar nele. Você pode dizer amém por isso? Amados, é interessante porque as condições de Abraão e Sara eram impossíveis. E às vezes nós olhamos para as nossas condições, não olhamos? Dizemos: Deus, é impossível. Olhe para a sua vida há 1 ano atrás, 2 anos atrás, sonhos que estavam no seu coração, projetos que estavam no seu coração. Há quanto tempo você tentava engravidar? Há quanto tempo você tentava aquela vaga de emprego? Há quanto tempo você estava orando por alguém que você reconhecidamente sabia que não havia jeito mais para ele? E hoje você olha e diz: obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus do impossível. E aí eu me lembro daquilo que a Bíblia diz: tudo é possível para aquele que crê. Eu gostaria de convidar você a olhar para alguém que está próximo de você, à sua frente ou atrás, se você se sentir à vontade para isso, não se sinta incomodado, e dizer para ele: basta crer. É só o que Deus precisa. É só o que Deus precisa. Alguém que creia. É só o que Deus precisa. Alguém que confie. É só o que Deus precisa. Alguém que ande. É só o que Deus precisa. Alguém que tenha coragem de ouvir a voz de Jesus no meio da tempestade, no meio do mar, e dizer: Senhor, eu quero ir aonde o Senhor está. E Jesus disser para ele: venha.
e ele começar a andar sobre as águas. É só o que ele precisa, e eu espero que ele nos encontre aqui esta noite. Pessoas que creiam e saibam que a situação que nós estamos vivendo hoje, eu espero que o Espírito de Deus esteja falando profundamente ao seu coração, e que essas palavras entrem em sua alma e rasguem a sua alma, para que você saia desse lugar, para que você, ao terminar esse culto, você saia com a sua esperança renovada. É isso que o Senhor quer para nós. E existem muitas Saras entre nós aqui essa noite, mulheres e homens de Deus que têm promessas, mas que olham para si mesmos e não conseguem encontrar uma solução. E é interessante que a vida continua, e Deus deixa que aqueles homens permaneçam, continuando, caminhando, tendo as suas vidas cotidianas. Passados 17 anos, 13 anos depois de Ismael ter nascido, Deus aparece novamente a Sara e diz assim: olha, daqui a um tempo eu vou voltar para cá, e quando eu voltar, você vai ficar grávida. Eu não sei se isso pode servir para você, mas eu entendo que isso é uma palavra profética para nós aqui hoje. Se você crê, nós não temos o hábito, o costume de fazer isso aqui, mas se você crê, você que quer engravidar, creia nisso. Coloque a mão sobre a sua barriga, diga: Senhor, eu creio, eu creio, eu creio. E se você quiser dizer isso, diga: eu creio. Quem sabe aquele sonho que para você parece impossível, você pode dizer: Senhor, eu creio. Quem sabe aquilo que para você parece que jamais vai acontecer, você vai olhar para você, olhar para a sua vida e vai dizer: Senhor, eu creio, porque o Senhor é fiel. Quando Sara escuta aquela palavra, a primeira reação de Sara é rir. Ela ri, e Deus diz para ela: porque você riu, seu filho se chamará Isaque. Isaque significa riso. 9 meses depois, é Abraão e Sara que estão com Isaque no colo, rindo. Aquilo que parecia impossível, Deus torna possível para nós. Aquilo que parecia inacreditável, mas para aqueles que esperam, Deus torna acreditável, se essa é a palavra que existe. Irmãos, é interessante que para que isso aconteça é necessário perseverança. Você já teve aquela sensação de orar e parece que Deus jamais vai responder a sua oração? E aí você ora 1, ora 2, ora 3 vezes, e aí você para de orar, e eu fico olhando e imaginando Deus nos olhando para a nossa oração, ouvindo a nossa oração, aquela oração que a gente ora uma vez e não ora nunca mais, e Deus olhando para nós dizendo assim: se não é importante para você, porque você orou só uma vez, então eu não vou fazer, porque não é importante para você. Quando é importante para nós, nós perseveramos, sim ou não? Eu me lembro quando eu comecei a namorar a Lu. Ela não está aí? Saiu, né, para resolver alguma coisa, então eu posso falar. Quando eu comecei a namorar a Lu, eu vi aquela moça ruiva passando na rua. Falei assim: é nós. E eu ia quase todo dia na casa dela. Eu não tinha o que falar, mas eu ia na porta da casa dela. Eu não tinha o que fazer lá, mas eu ia na porta da casa dela. Eu queria conquistar. Era tudo o que eu queria. E eu perseverei para isso. E graças a Deus estou perseverando até hoje, para continuar com ela conquistada. Porque não adianta conquistar uma vez, eu tenho que tentar conquistar todo dia. Homens ao máximo, lição para nós. É nós. Perseverança. E aí nós oramos uma só vez, nós tentamos uma só vez, e aí logo nós dizemos: ó, eu acho que Deus não tem nada com isso. E aí Deus está olhando para nós, Luciano Capela, dizendo assim: ó, persevera, caminha, tenha coragem, seja ousado, tenha fé, tenha esperança, porque se você for ousado, se você tiver coragem, eu abro as portas para você. Às vezes a pessoa tem o desejo de ser um empreendedor, tem o desejo de ter um negócio próprio,
E ele tenta uma vez e o negócio não anda. Põe uma barraquinha de tapioca, não vende tapioca. Ele põe outra barraquinha, uma barraquinha mais bonita de tapioca. E ele diz: Deus, será que o Senhor tem algo nisso? E Deus tem algo plantado no coração dele. Ele ora e diz: Deus, eu sei que foi o Senhor que me mandou abrir essa barraca de tapioca. E alguém passa e diz: você não vai vender tapioca. Não vai vender tapioca, nesse lugar não vende tapioca. E no coração dele ele sabe: Deus me mandou aqui para vender tapioca. Meu irmão, eu não tenho dúvida de que o Senhor, Deus que criou a tapioca, vai enviar pessoas na barraca desse irmão para comprar a tapioca. Você tem dúvida disso? Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Eu espero que você também não tenha, porque sobre a palavra dele eu creio. Amém, queridos? Então nós temos que perseverar. Na nossa perseverança está a nossa vitória. Amém? Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, versículo 12. A esperança traz alegria. A esperança traz alegria. A nossa igreja é uma igreja alegre. O nosso culto é um culto alegre. Nós somos pessoas cheias de esperança. Nós vemos para cá, nós aplaudimos, batemos palma, nós cantamos, gritamos, assoviamos. E eu queria aproveitar a palavra assovio, ou assobio, para dar uma sugestão, para encorajar você. Ao invés de nós assobiarmos, que tal se nós gritássemos: obrigado, Senhor, aleluia, o Senhor é bom, grande é o Senhor, o Senhor é poderoso. Ficaria melhor, não ficaria? Ao invés de nós assobiarmos, o que vocês acham? Vamos praticar isso no próximo culto? Ou hoje mesmo, quando terminar a nossa celebração? Ao invés de nós assobiarmos, nós gritarmos: o Senhor é bom, aleluia, tu és tremendo. É desse jeito, combinado? A gente deixar o assobio de lado e só gritar palavras de gratidão ao Senhor? Vai ficar melhor, não vai? Eu acho que vai ficar melhor. O assobio também é uma adoração, mas eu acho que assim fica melhor. Então vamos lá, Romanos 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação, e na oração perseverem. Se alegrem na esperança. Sabe o que é isso? Senhor, eu sei que tudo está dando errado, o país está em crise, estão querendo arrancar a Dilma, mas eu sei que eu posso me alegrar em Ti, porque a alegria do Senhor é a minha força. Senhor, eu sei que todo mundo pode estar em crise, mas usando o jargão de crente, eu estou em Cristo. Senhor, eu sei que o mundo pode cair ao meu redor, palavra de Juliano Som, o mundo cai ao meu redor, mas 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Irmãos, é se alegrar quando as coisas estão indo de mal a pior. Tem alguém te perseguindo: Senhor, eu te dou graça, porque a tua palavra diz que eu tenho que orar por aqueles que me perseguem. Então, obrigado, Senhor. Está tudo indo mal, Lê. Negócio, o barco está afundando, está tirando água de canequinha de dentro da canoa. Mas mesmo assim, Senhor, eu te dou graças, porque essa canequinha não está furada e dá para tirar água. Sabe, nós podemos aplaudir o Senhor por isso? Nós podemos exaltar o Senhor, declarar palavras de gratidão a Ele. Nós somos uma igreja alegre. A esperança. Alegre-se na esperança. Chega desse negócio de ficar andando cabisbaixo, moribundo, com aquela cara triste. Estou dizendo que a gente tem que botar uma máscara. Isso não é exterior, isso é interno, é interior. É dentro de você. Sabe aquele ar que você respira? Aquela brisa gostosa da manhã? Você já teve essa experiência? De acordar cedo, depois que choveu? Aquela brisa gostosa? Você teve essa experiência? Você acorda e fala: nossa, que ar gostoso. A esperança é isso para a sua vida hoje. O Espírito Santo está aqui para encher o seu coração dessa atmosfera. O Espírito de Deus está se movendo entre nós aqui esta noite, para renovar a esperança dentro de nós, para renovar a alegria, e para reforçar que Ele jamais nos abandonou, que Ele está conosco, nessa aventura de fé que nós estamos vivendo. Um dia não é como o outro,
E o salmista no Salmo 30, versículo 5 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, que o tempo de crer contra a esperança chegou para as nossas vidas. Amém, amados? Estou caminhando para o final dessa mensagem. E eu quero terminar dizendo a você duas verdades, mais duas. Que ter esperança cria em nós um coração nobre. Sabe o que é o coração nobre? É um coração corajoso. É aquele momento em que o esposo chega em casa, aquele que trabalha, que tem um comércio, que trabalha com vendas, e diz para a esposa: filha, olha, não vendi nada hoje, ninguém entrou na loja, sabe, olha, as coisas estão indo de mal a pior, a empresa não está vendendo como antes. E a esposa, que conhece a alegria da esperança, diz ao seu marido assim: o Senhor é conosco. Nós podemos estar vivendo um dia difícil hoje, mas eu tenho esperança, e esperança é a expectativa de algo melhor. E eu queria convidar você a ficar de pé, equipe de louvor. Livro do profeta Jeremias, você não precisa abrir, eu leio para você. Jeremias capítulo 29. Jeremias 29, 11. Essa é uma palavra para nós, para encerrarmos essa pregação, essa mensagem. Jeremias capítulo 29, versículo 11. E eu encerro esse momento da pregação da palavra de Deus, com o coração anelando, desejoso, que o Espírito Santo enche essa atmosfera, esse lugar de esperança. Jeremias 29, 11. Diz o Senhor: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o seu coração.